Que a bênção do Senhor Deus, uma vez mais, alcance a tua vida, alcance o teu coração. Que bom que você conseguiu vencer aí o Baal Beliche e o Obed-Edom, não ficou prostrado, dormindo, e você está aqui hoje. E eu tenho certeza que Deus vai honrar esse esforço teu, amém? A gente só tem a ser acrescentado, a gente só tem a ganhar de fato. Porque como é bom a gente iniciar essa semana dessa maneira, orando ao Senhor, na casa de Deus, buscando a sua presença, buscando a bênção dEle para toda essa semana. Eu quero te convidar então agora a fechar os seus olhos e a orar e agradecer a Deus por mais uma semana que passou e por essa semana que se inicia hoje, né? Domingo, primeiro dia da semana. A Bíblia diz que se as primícias forem santas, todo o restante será santificado. Existe um princípio aí. A gente apresenta e santifica ao Senhor os primeiros frutos, os primeiros dias, as primeiras horas, tudo aquilo que é primeiro. E todo o restante então é beneficiado, é abençoado também. Feche seus olhos e agradeça ao Senhor. Porque se não for ao Senhor, ora diga Israel, ora diga você, há muito nós teríamos perecido, mas a boa mão do Senhor o tempo todo está sobre a nossa vida, nos guardando e nos livrando de todo mal. Somente a eternidade, somente lá nós teremos a real ciência, o real conhecimento de tantos livramentos que o Senhor nos concedeu, de tantas escapes que o Senhor nos concedeu, de tantas coisas que o Senhor nos guardou e nos livrou. Por isso a gente precisa sempre viver uma vida de louvor e adoração a Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela bênção de podermos estar nesta manhã. Te louvamos porque este é o dia em que nos fez o Senhor, e nós nos alegramos e nos regozijamos em Ti, no Senhor, Criador de todas as coisas, Senhor dos nossos dias, Senhor das nossas vidas, Deus Todo-Poderoso. Queremos uma vez mais apresentar esta reunião diante do Senhor, que seja, ó Deus, um culto agradável a Ti, e que o Senhor receba primeiramente as nossas vidas. Entramos pelas suas portas com louvor, com ações de graças, rendemos ao Senhor e tributamos a Ti a glória devida ao Teu santo nome. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja dada toda a glória. Queremos Te agradecer, Senhor, pela semana que passou, por todas as coisas que o Senhor nos fez viver, por todos os livramentos, por tudo aquilo que o Senhor nos guardou. Ó Deus, louvado seja o Teu nome por toda a provisão, e queremos, ó Deus, Te agradecer pela bênção de iniciarmos mais esta semana, que seja ela também abençoada pelo Senhor, que seja sobre a nossa vida a Tua bênção, que seja sobre a nossa casa a Tua bênção, que seja, Senhor, sobre a vida do Teu povo, não somente parte deste que aqui está, mas sobre todo o Teu povo espalhado na terra, a bênção do Senhor. Te louvamos porque podemos nos reunir aqui como igreja do Senhor, como discípulos amados de Ti, como gente que foi comprada, resgatada pelo precioso sangue de Jesus, e nós estamos aqui com os nossos corações agradecidos ao Senhor por uma dívida de gratidão que nós temos contigo, Senhor, porque o Senhor fez o que ninguém podia fazer. Louvado seja o Teu nome. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba as nossas vidas, ó Deus, no Teu altar. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Se você concorda, você pode dizer amém? Amém. Abra por favor a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 121.
Esse Salmos ele está incluído na categoria dos cânticos de peregrinação. Numa outra versão em cima, no rodapé em cima, ou no cabeçalho, melhor dizendo, cânticos de degraus ou cânticos de peregrinação. Todos nós sabemos que o livro de Salmos, ele é o inário de Israel. São canções que foram escritas, cuja grande parte o autor é Davi. E esse Salmos, ele foi escrito para que quando o povo de Israel, o povo de Deus, saísse das suas casas, eles se agrupavam e eles iam em direção ao templo para adorar a Deus, eles iam cantando canções. E no meio desse percurso, desse caminho, era um caminho que não era muito fácil, porque às vezes havia uma distância, às vezes eles estavam expostos ao perigo, em virtude dos salteadores, dos ladrões, que ficavam nas montanhas. E eles então iam cantando, eles então iam adorando a Deus, porque Deus de fato, Ele é guarda fiel do seu povo, amém? E esse Salmos, ele foi escrito para quem não tem uma vida parada, para quem não tem uma vida estática, porque todos aqueles que estão em movimento, de alguma maneira, eles correm perigos, eles estão expostos, eles não estão parados, eles estão vulneráveis a algumas situações, e ao sair da sua casa, eles se expõem ao perigo, como você, ao sair da sua casa para trabalhar, para levar o seu filho no colégio, para ir a algum lugar, você sempre vai estar exposto a alguma coisa. E aqui então esse salmo foi escrito exatamente para esse tempo de peregrinação, de andança, de movimento. E quando eles chegavam nas escadarias do templo, por isso em algumas versões cânticos de degraus, eles formavam grandes coros ali e começavam a levantar a sua voz e a cantar ao Senhor. E esse Salmos, ele é um deles, que diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá, ou de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Você pode repetir isso? O meu socorro vem do Senhor. Uma vez mais, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará e nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? O Senhor é quem te guarda. Você pode falar isso para 2 ou 3 pessoas? Me ajude, por favor. O Senhor é quem te guarda. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém, irmãos? O Senhor é quem nos guarda. Aleluia. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Esse lugar à direita significa lugar de honra, lugar de posição. Quem sentava-se à direita era alguém que tinha autoridade, era alguém que exercia poder. Então o Senhor está no lugar de autoridade na tua vida, amém, meu irmão? Porque Ele faz sombra à tua direita. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal. Você pode dizer amém? Olhe para quem está ao seu lado e diga: o Senhor te protegerá de todo o mal. Amém, irmãos? Essa palavra mal aqui não é somente os males da vida, mas tem a ver com o maligno. Então o Senhor te guardará do maligno. Amém, meu irmão? Amém? Aleluia, glórias ao nome do Senhor. O Senhor, Ele protegerá a tua vida. Vou repetir: Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para. Desde agora e para. Sabe o que é isso? Há um cuidado permanente de Deus na tua vida. Amém, meu irmão? O Senhor jamais te abandonará. O Senhor jamais te deixará. Ele te guarda hoje, te guardou ontem e amanhã. Ele já está protegendo o teu futuro e a tua vida. Amém, meu irmão? Se você concorda, diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos exaltar o Senhor nesta manhã. Diga que Ele é santo. Fique de pé e adoremos ao Senhor. Glória a Deus.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendizemos a ti. Vamos declarar: santo é o Senhor. Com palmas. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus, a glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus, a glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos declarar mais uma vez: Santo Senhor. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus, a glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, 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 poderoso, quer e que há de vir. Deus, a glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és.
de toda a glória e de receber hoje. Mais uma vez, Santo, 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 Santo. Declare isso pro Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor poderoso. Só Ele é digno. Digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje. Então louve, 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 exalte ao Senhor para sempre. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve, exalte ao Senhor para sempre. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo é o Senhor poderoso. Só Ele é digno. Digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o meu e o seu louvor. Louve, 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 exalte ao Senhor. Louve, louve, louve seu nome para sempre ao Senhor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para. Mais uma vez, só a igreja. Louve, louve, exalte ao Senhor para sempre. Louve seu nome para. Mais uma vez. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, 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 exalte ao Senhor para sempre. Louve seu nome para sempre. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Exalte ao Senhor, irmão. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia o seu poder. E nós declaramos que Ele é santo. Amém, meu irmão? Diga: o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eis, aplauda ao Senhor. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, cante fonte, traz vida ao coração. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és
como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. Cante a Ele, és manancial. Levante a sua voz e declare: fonte, traz vida ao coração, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno esse louvor, majestade santa. O meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de água viva, flui dentro de mim. És manancial. Diga para Ele: fonte inesgotável, traz vida ao coração, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno esse louvor, majestade santa. O meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno esse louvor, majestade santa. O meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. O meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Levante a sua voz. Abre a sua boca e libere umas palavras de louvor e adoração ao Senhor nesta manhã. Exalte ao Senhor e adore a Ele na beleza da sua santidade. Levante a sua voz e cante a Ele uma nova canção, um hino de louvor ao teu Deus, onde muitos verão e temerão e confiarão no Senhor, porque Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o teu guarda fiel, Ele te protege de todo mal, Ele traz direção para os teus passos. Levante a sua voz e exalte a Ele nesta manhã. Deixe o rio de adoração, deixe as palavras de adoração fluir do teu interior, palavras de gratidão. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha digno esse louvor.
Te amo, ó Senhor. Aleluia. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Recebe o nosso amor. Nós te amamos, Senhor. Mesmo quando as circunstâncias nos são contrárias, nós te amamos. E nós continuamos te adorando. Mesmo muitas vezes sem entender toda a história e sem conseguir vislumbrar um fim positivo, nós entendemos que o Senhor está controlando e guardando todas as coisas. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é um Deus que cuida de todas as coisas. O Senhor é o Deus que cuida de detalhes da nossa vida. O Senhor é o Deus que transforma a maldição em bênção. O Senhor é o Deus que, além de curar o enfermo, o Senhor pega a enfermidade e a transforma para a glória do teu nome. O Senhor pega as coisas estranhas, esquisitas, difíceis e faz coisas extraordinárias por meio delas. O Senhor é um Deus extraordinário, um Deus poderoso, um Deus para além das palavras, da capacidade de qualificá-lo. O Senhor está além dos adjetivos humanos. O Senhor é o Senhor soberano sobre todas as coisas, e por isso nós te entronizamos nessa manhã aqui, nós te adoramos aqui, Senhor. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor em nome de Jesus. Aleluia. Na medida daquilo que for possível, e quando as luzes estão sendo acesas, você olhe bem para a pessoa que está perto de você e cumprimente na medida da sua possibilidade ou da sua fé nesse sentido, né? Há quem já aperte a mão, há quem já abrace, e há quem dê tchauzinho, há outros dão um soquinho, mas o importante é que a gente se cumprimente na medida que a gente se sinta confortável. Pode sentar-se. Ok. Bem, a Nalva está oferecendo este culto, ou pelo menos está informando, que a Valéria está fazendo aniversário hoje. É isso mesmo? É isso, Valéria? Fazendo aniversário hoje? Glória a Deus. Estamos todos convidados para o almoço. Louvado seja Deus. Alguém pode dar um graças a Deus aí, irmão, por isso? Mas claro que cada um na sua casa, né? Em homenagem à Valéria, porque senão a gente acaba quebrando a irmã, né? Aleluia. No próximo sábado, nós temos o Chá da Felicidade, dia 23, presencialmente às 14h e online às 17h. E começaram as inscrições para o 11º Congresso Nacional. Olha bem, eu gosto disso, 11º Congresso Nacional do Ministério Felicidade, dia 27 de novembro, às 9h, durante o sábado. É um sábado quase que inteiro que os irmãos vão estar aqui adorando a Deus. Informações com a equipe. Por enquanto eu vou fazer, a equipe vai ser o pastor Marcelo e a pastora Patrícia, né, que vocês sabem quem é. Quem não sabe aí, fica de pé, aproveita para fazer um exercício, é um corredor mesmo. Então, assim, esse é o Marcelo, né, pastor Marcelo. Faça a sua inscrição. Vai ser um momento muito bom, já tem presenças confirmadas muito legais, de amigos muito queridos, vai ser uma benção. Nós temos aqui uma solicitação que é justa. A nossa irmã Enedina de Oliveira Cordeiro está vindo como membro desta igreja. Cadê? Vem cá, irmã. E ela pediu que ela queria ser, assim, apresentada à igreja como membro da igreja, né? Ela é irmã da Florzinha e da Márcia do Vilaça, né? Olha aí. Então, mais uma irmã que está chegando para cá, né? Está com uma disposição para trabalhar, irmão. Se eu fosse vocês, líderes de ministério, pulava em cima, já pegava e já via assim, vamos lá, vamos trabalhar para Jesus, né? E gosta de visitação, agora só gosta de visitar ou de ser visitada? De visitar, ela gosta de visitar aí, Marcelo, aí, o pessoal, os irmãos, ela gosta de orar, de visitar, de fazer essas coisas todas, então. Pregar a palavra, evangelizar, a senhora gosta quase que tudo. Qualquer coisa eu deixo assim, a senhora faz o resto aí. Isso é uma beleza, já veio com disposição.
Você recebe a nossa irmã com alegria aqui? Ô, Florzinha, está feliz, hein, Florzinha? Seja bem-vinda, irmã. Nós temos poucas formalidades aqui, mas fique à vontade, tá? A gente é doido, mas é maneiro. E também oferecer esse culto em ação de graças pelas bênçãos recebidas. E eu acho que é assim, o Alain e a Carla, que retornaram para o caminho do Senhor, e muitas outras bênçãos, orar por Miriam Carvalhais, que é minha prima, que está afastada dos caminhos do Senhor. Essa é minha prima que está afastada. Então, vamos orar por ela, para dar tudo certo. É sua vizinha. É a sua chefe? Ó, cuidado com esses meus primos, que quando são chefes, eles são carrasco. Cuidado. Pela saúde dela também. Então, ela já veio fazendo o pacote completo. Vocês entenderam como é que é a irmã, né? Já recebida, já disse que faz tudo, ainda já está ajudando a nossa família, viu, Eliezer? Já tem mais uma prima aí para a gente orar aí, nesse sentido. Bem, meus irmãos, nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Quantos podem dizer amém por isso? Amém mesmo? Com força e alegria que você sente quando você pode ofertar e trazer dízimos à casa do Senhor. Se você precisar usar uma das máquinas de cartão, é só levantar uma das mãos, que eu estou vendo a Nalva com uma das máquinas, estou vendo o Deco com outra máquina, e é isso que eu estou vendo. Então, se você precisar, é só levantar uma das mãos e eles vão chegar até perto de você e você vai poder contribuir fazendo a sua oferta em nome de Jesus. Bem, anunciar as agendas da semana, né? Ela é uma semana normal, no sentido, né? Ela é uma semana normal, uma semana que amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite, 7h30, 8 horas, nós temos o Face Grupo aqui. Você deve enviar os seus adolescentes para cá, para serem fortalecidos. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa a você. Nós, nessa igreja, não batalhamos ideologicamente. Nossa batalha não é ideológica. Nós temos uma resposta de Deus, uma palavra de Deus e uma direção de Deus. Então, nosso processo não é ideológico, dizer assim, precisamos de uma ideologia mais religiosa, mais cristã. Não. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você ficar logo tranquilo de cara. Igreja não é de direita nem de esquerda, igreja é do alto. Igreja é resposta de Deus para a sociedade em comum, para toda a sociedade. Então, nós aqui não pelejamos para inculcar uma ideia, uma ideologia política partidária. Mas os trabalhos que aqui são feitos com os adolescentes são para que a palavra de Deus seja inculcada e eles possam, então, terem referências para caminhar a sua vida a partir da luz da palavra de Deus. Isso é feito com muita diligência aqui. A pastora Cirlei e a Alan são os responsáveis por isso. Isso é feito com muita diligência, com muito amor, com muita dedicação. Porque, meus irmãos, a sociedade está uma loucura. Se você vai para as escolas estão com agendas ideológicas. E os nossos filhos ficam reféns, muitas vezes, dessas ideologias. E se eles não tiverem uma fundamentação, eles vão ficando meio frágeis e sem resposta. Então, é importante que os nossos meninos e meninas tenham um respaldo da palavra de Deus e saibam o lugar que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então, faça um esforço. Você conhece adolescentes que estão aí meio largados, meio perdidos, manda para cá, que os moços, eles cuidam. Então, faça um esforço. Então, segunda-feira é isso. Terça-feira, 9 horas, oração, torre de oração. É muito importante que a gente mantenha a oração na nossa vida. Então, se você pode vir aqui às 9 horas, venha orar. Quarta-feira nós temos o nosso culto, a quarta do refrigério. Palavra de encorajamento, de vida, de força, de esperança e oração. Venha também. Quinta-feira, consagração, 8 horas da manhã. Oração, venha também. Se sexta-feira, 7h30 da noite, oração dos homens, venha também. Então, assim, meu irmão, tem
para todos os gostos e vontades. Mas, além de tudo, há uma grande necessidade de estarmos em oração. E domingos nós temos aí os cultos às 9h e 10h45 da manhã. Nesse sábado que vem, já anunciei o Encontro da Felicidade. Participe. Se você tem alguém de idade na sua família, é a partir de quanto? 40 anos? De 40 anos já é de idade, né? A pessoa já está meio acabada, então já pode vir. Você tem ideia, é importante esse acolhimento, irmãos. Vocês têm ideia do que eu vou fazer essa semana? Vocês nem imaginam. Eu vou pegar meu pai, que tem 85 anos, com a minha mãe, que tem 83 anos, com o meu tio, que tem 60 e alguma coisa, e tem um problema de esquizofrenia. Vou botar eles num carro e a gente vai para Goiás, 1.500 quilômetros. O meu pai é meio surdo, a minha mãe não para de falar. Então, eles vão brigando daqui lá por coisas diferentes. Ela fala pão de açúcar, ele entende outra coisa, ele entende corcovado. Então, assim, e eu fico ali no meio, vai ser uma alegria, mas tem que acolher, irmão, tem que fazer alguma coisa. Meu pai falou, eu queria ir lá ver meus irmãos, eu estou sentindo que essa é a última viagem, não sei o quê e tal. Essas coisas, né? Eu conheço uns idosos que eles falam assim, não, essa é a minha última viagem. 20 anos depois está fazendo de novo a viagem. Mas, assim, a gente precisa fazer esse movimento de acolhimento. E eu louvo a Deus pela vida do Marcelo e da Patrícia, que fazem isso com muita diligência, com muito carinho. Assim, eles tratam os idosos da igreja, aqueles que vêm, como filhos, como pais deles e como filhos deles ao mesmo tempo. É um trabalho, meus irmãos, lindo. Então, se você tem lá seu pai, mas meu pai não escuta. Aqui a gente também, aqui tem muita gente que eu prego e ninguém escuta. Então, assim, não tem mais um que não escuta, não tem problema nenhum. Então, assim, vamos trazer essas pessoas, vamos nos mobilizar para ajudar esses irmãos, essas pessoas que estão solitárias. Você imagina que, nesse período de pandemia, uma das classes mais atingidas pela solidão foi o dos idosos, porque os filhos não podiam ir, os netos não podiam ir, ninguém podia se encontrar direito. Como é que eles estão? E nós estamos saindo desse momento mais agudo, vacinados, alguns deles já com terceira dose, igual os meus pais, já com terceira dose de vacina. Eu estou louco para pegar minha terceira dose logo. E, assim, é muito importante que eles se sintam acolhidos. Então, faça parte disso. Se você não pode fazer nada mais, faça parte disso. Nossa igreja se organiza e trabalha a partir dos ministérios. Então, se envolva num... mas pastor, eu não sou percebido na igreja. Talvez você não tenha se envolvido em ministério algum. Se envolva em algum ministério que você logo vai ser percebido. Tá bom? Se ofereça. Aqui, a carteirinha de membros vem assim escrito, serviço. Serviço. É só quem serve é que acaba se incluindo. Porque nós precisamos mudar essa ênfase que está generalizada de uma igreja que está para ser servida. De gente que vem, porque aqui eu tenho a música boa, na outra eu tenho a pregação boa, na outra eu tenho não sei o que bom, no outro eu tenho o ministério disso bom, no outro eu tenho o ministério daquilo bom, e a gente acaba ficando correndo atrás de coisas que a gente quer, mas a gente nunca se coloca à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele quer de nós. Então, faça alguma coisa, se envolva. Se é para trazer idosos, procure o pastor Marcelo, procure a pastora Patrícia e diga, eu estou aqui, me coloco à disposição para ajudar. Eu não sei fazer nada, mas eu posso ajudar, encontrar esses idosos e ajudar a trazer para vocês aqui, para a gente trabalhar para Jesus nesse sentido. Amém? Ação Social agradece o apoio de toda a igreja. Informa que há novas vagas no quadro de oportunidades, aqui perto do Bebedouro. E convida as crianças para a comemoração do mês das crianças, que será no dia 30 agora de outubro, no sábado, sem ser esse próximo outro, e a criança será deixada aqui às 9 horas da manhã, e depois será apanhada às 1h30 da tarde, já com almoço garantido, não é isso? Para essas crianças já vão para casa almoçar, então já tem até uma vantagem econômica. Mais informações, procure a Ação Social ou a pastora Eleni e o Ministério Infantil, ok? Para essas atividades.
Levante o seu envelope com a sua oferta ou dízimo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de chegar diante do Senhor com dízimos e ofertas. O Senhor sabe das necessidades pessoais de cada um aqui. O Senhor sabe o momento em que vivemos, a realidade de cada um. O Senhor sabe tudo a nosso respeito. Mas, Senhor, nós somos semeadores. E todo semeador está também à espera de uma colheita. Senhor, que a colheita que virá nesse tempo ainda, nesse ano ainda, seja tão extraordinária que assombre os meus irmãos e irmãs, que eles fiquem assombrados diante da grande colheita que o Senhor trará sobre a vida de cada um deles. Eu oro, eu os abençoo em nome de Jesus. Eu só quero falar, eu falei sobre colheita, eu só quero lembrar o seguinte: ninguém que semeia jiló colhe morango. Tá bom, gente? Então, se eu quero colher morango, eu preciso minimamente semear morango. Não estou falando contra o jiló, não. Se você quer colher jiló, plante jiló. Se você quer colher quiabo, plante quiabo. O que não dá é para plantar uma coisa e esperar colher outra. Ou não plantar e esperar colher. Essa é uma lei da palavra de Deus, a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, diante disso, quando você for fazer a sua oferta, você pense nisso. Como eu tenho semeado no teu reino? Quarta-feira passada fomos estimulados pela palavra para um entendimento sobre isso também. E a gente aqui não tem falado tanto, porque a gente tem entendido que o povo já absorveu o ensino. Mas como nós temos gente chegando, gente se aproximando, nós aqui não ficamos aqui naquela pressão de você tem que dar isso, ou dar aquilo, ou dar tanto. Não é isso que nós estamos fazendo. Nem temos a intenção de fazê-lo. Todavia, precisamos alertar acerca da semeadura e da colheita. Tem gente que faz qualquer esforço quando ele entende que aquilo é de causa própria, benefício pessoal. Tem gente que vai para o shopping sem dinheiro, muitas vezes, e compra coisas que não precisa e gasta um dinheiro grande, mas nunca tem coragem de fazer uma oferta diferenciada no reino de Deus. Avalie essas coisas, pense nisso, pense no valor que o reino de Deus tem para a sua vida. E assim você faz a sua oferta, e assim você vive a sua aliança através dos dízimos com o Senhor. Pastor, por que o senhor não falou antes do momento da oferta sobre isso? Porque eu não quero estimulá-los emocionalmente para a oferta. Eu quero que vocês cresçam em conhecimento. Quero que vocês se estimulem pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, e não por uma emoção momentânea para se sentirem forçados a fazer alguma coisa para ganhar outras. Nós precisamos crescer em conhecimento de Deus, meus irmãos, e em relacionamento com Ele. Amém? Se você vai trazer dízimos, coloque no gasofilácio à minha direita. Se vai trazer ofertas, coloque no gasofilácio à minha esquerda. Não nos esqueçamos que no último domingo de novembro nós teremos batismo. Se você vai passar pelas águas do batismo, procure a Sidneia na secretaria e dê seu nome para o batismo. Amém? Ainda há possibilidades. Enquanto os irmãos estão vindo aqui, eu falei da viagem e acabei não pedindo, né? Orem por mim. Eu vou rodar entre segunda e quinta-feira 1.500 quilômetros, 3.000 quilômetros, ida e volta, né? Então você fique em oração para que eu fique manso na estrada, né? O meu pé de chumbo fique mais leve, eu não corra demais. E eu vou pedir uma oração bem específica. Pede ao Senhor que ajude a parte urinária da família.
Porque, assim, o que acontece? Toda hora o velhinho, né? Eu quero parar no banheiro. Eu falei, pede aí, por favor. Falei, pai, falei com meu tio, falei com meu pai, falei, quando vocês estiverem sentindo a vontade, aqui em Resende, vocês já avisam, que a gente pode parar, escolher uma parada boa, não é, Robinho? Porque tem parada horrível por aí, que o banheiro é horrível, mas tem paradas maravilhosas. Então, me ajuda nisso aí, Senhor. Segura os velhinhos lá do pastor e que tudo dê certo, que o trânsito seja bom, que tudo esteja bom, que chova só o suficiente para acabar com a crise hídrica, mas as estradas estejam boas e secas. Amém? Tem que ser específico, né? Igual o Gideão, né? Senhor, eu quero orvalho no algodão e nada em volta. Agora eu quero orvalho tudo em volta e nada no algodão. Tem que ser específico nesse negócio. Vocês me ajudem, tá bom? Quem está com muita vontade de ouvir uma palavra forte da parte de Deus hoje? Vai ter que falar a verdade, irmão. Não é só repetir amém, porque é mais ou menos. Se é mais ou menos, é mais ou menos. Ah, pastor, não estou nem muito interessado. Fale a verdade, porque Deus sabe. Você fala assim, amém, eu quero muito, aleluia, mas lá no coração, que vontade de estar vendo futebol. Deus conhece a gente. O que Deus quer não é que a gente fique sempre respondendo positivamente algumas coisas. O que Deus quer é que a gente fale a verdade. A nossa verdade, sem cera, sem esconder nada. Mas Deus quer trazer uma palavra para o seu coração. Hoje vai usar uma pessoa extraordinária. Quero convidar a pastora Patrícia para vir aqui, trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, eu quero saudar a pastora Vina, que está de volta da viagem dela. A pastora Vina cuida, assim, quase que numa quinzena por mês, dos pais dela. Olha que coisa linda, ela sai daqui, vai para o interior do Rio, lá em Macaé, na zona rural de Macaé, para cuidar dos seus pais. E dar um testemunho para a senhora, o pastor Rui se comportou direitinho. Foi lá no casamento comigo, me ajudou lá no casamento do Wagner e da Luciana, orou lá pelos noivos, comia só com pouca coisa. Eu acho que era saudade. Que bom que a senhora voltou. Estenda a sua mão para cá. Senhor, aqui está a tua filha. Ela vai comunicar as verdades da tua palavra. Use-a mais uma vez. E que o nosso coração esteja voltado para a tua palavra nessa manhã. E quando meus irmãos assistirem à noite esta reunião e participarem cultuando, que eles sejam tocados também pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A paz, amém. Hoje o microfone deu certo pela primeira vez. É muito bom mais uma vez estar aqui, agradeço a Deus essa oportunidade e queria agradecer à igreja pelo carinho manifestado há muito tempo. Muito obrigada pelo amor de vocês. Como o pastor César falou aqui, a palavra de Deus ela é completa, né? Ela vai se completando a cada momento. E ele falou aqui no momento de oferta sobre crescer, né? Que o estímulo dele é que nós possamos crescer. E é exatamente o que Deus ministrou ao meu coração essa semana. Crescimento. Só que a palavra que eu venho trazer hoje é a dor do crescimento. Crescer dói, mas é necessário, né? E no final vai valer a pena. Vocês vão ver que ao final dessa ministração, a gente vai entender como vale a pena passar por esses momentos de dores que todos nós passamos, né? Cada um em um grau, cada um de uma forma, cada um com uma realidade diferente, mas crescer vai sempre doer, é necessário, né? A gente já foi, algumas pessoas conhecem ministrações sobre a pérola, né? Que fala o quanto que aquele processo ali é doloroso e no final a gente tem uma joia, uma pedra tão rara. E assim como nós, né? A gente passa por processos, mas no final vamos nos tornar pedras preciosas na mão do Senhor. Então, a palavra crescer vem do latim crescere e tem vários significados, né? Dentre eles, multiplicar, crescer em estatura, enfim, se tornar maior. E a gente, desde o nosso nascimento, a gente sofre, né? E é exatamente essa realidade que eu vou trazendo a vocês. O recém-nascido, ele começa a sofrer já lá no útero. É ele quem dá a ordem que quer nascer, porque ele já não aguenta mais tanto sofrimento. O espaço vai ficando apertado, ali vão sendo gerados hormônios, e naquele momento ele diz que não quer mais. E aí ele gera um estímulo ali naquele útero materno para que ele possa nascer.
E quando ele vai nascendo, ele passa por várias pressões. Ele é pressionado mesmo a descer. A gente ouve muito mãe falar como foi doloroso o parto, mas não tem muito como um recém-nascido dizer como foi doloroso para ele. O que a gente sabe é que alguns estudos mostram que alta quantidade de endorfina, que é um hormônio que dá prazer, que anestesia, é liberado naquele momento. Então, o bebê, quando nasce, ele sente muita dor também. E aí, quando ele chega aqui, né, já abre os pulmões na pressão, a gente já começa a sofrer pressão desde que entra nesse mundo. E aí, aquela pressão faz com que ele precise respirar rapidamente, a temperatura muda bruscamente e, de repente, tudo se faz novo. E assim a gente vai crescendo, né? Na nossa infância, a gente aprende a lidar com muitas questões de crescimento. A criança sofre muito, tanto é que hoje a gente sabe que alguns traumas, né, gerados na infância, eles são levados até a vida adulta, porque é o momento que a criança recebe os nãos, é o momento que a criança desenvolve todos aqueles medos, medo do escuro, medo da rejeição, medo de perder os pais, e ela vai crescendo sentindo dor, né? E é necessário. Hoje em dia a gente tenta poupar os nossos filhos de muitas dores, mas algumas dores são realmente necessárias. Elas vão, como eu brinco com os meus filhos, elas vão criar casca, né? A gente vai aprendendo a lidar com a dor pouco a pouco, gradualmente. Quando chega ali na adolescência, né, aí vem muitas dores, né? Mudança de corpo, sofrimento, né, da rejeição do outro, os medos também. Hoje em dia a gente está vivendo, infelizmente, uma geração que manifesta essa dor o tempo inteiro, né? Que faz coisas no sentido de se mutilar mesmo, para dizer que está sentindo dor, né? E isso é uma forma, é um grito, hoje em dia fala-se muito sobre isso, mas na adolescência a gente também vai sofrer muitas pressões que são necessárias. E nós, como pais, estamos lá, tentando, mais uma vez, impedir essas dores, esses processos, obrigada, querida, esses processos de crescimento que a gente precisa passar. E aí, nessa adolescência ainda, né, a gente precisa fazer escolhas. É o momento que a gente começa a fazer nossas escolhas. Ali ainda a gente escolhe o que vai ser, que profissão. Então, assim, a gente vê que é tudo muito precoce, né? E na pressão a gente cresce muito. É um processo natural de seleção, né? Alguns estudiosos falam que é um processo de seleção natural, que os mais fortes vão sobreviver. E é verdade, né? A gente, quando é sujeito a dores, a lutas, a gente mostra o nosso real caráter, o nosso real valor. A gente é obrigado ali na pressão a tentar se virar, a tentar sobreviver mesmo, assim como acontece na natureza. E aí a gente chega ali na vida adulta, né? O jovem, e aí vem muitas pressões, né? O jovem, ele começa a pensar num futuro, né? O que ele vai trabalhar, em arrumar um bom emprego, em estudar, em se especializar, em ajudar os pais, enfim, mais pressão, né? A vida do jovem é muita pressão. E, mais uma vez, eu repito, a geração de hoje vem sendo sujeita a pressões que a gente não era sujeito antes, mas acontece e, infelizmente, nós, como pais, estamos ali, tentando proteger os nossos filhos das dores que eles vão precisar passar. E aí, finalmente, a gente chega na vida adulta, né? E aquela vida que a gente precisa sustentar a família, levar a provisão, cuidar dos filhos, dar conta de tudo, seja mulher, seja homem, a gente está sempre tentando resolver tudo, né? A gente é sujeito à pressão no trabalho, à pressão em casa, a dar satisfação de tudo que faz, para os filhos, para o esposo, para a esposa. No trabalho, a gente tem que estar sempre ali, pronto, né? Só que a gente ainda está crescendo. A gente nunca está pronto, né? Dia a dia, a gente vai crescer mais um pouquinho. E aí a gente, às vezes, acha que está pronto e quer dar conta de tudo. Mas a gente não está pronto. A gente ainda precisa crescer. Crescer dói, mas é necessário. E aí chega, né, a nossa faixa aqui, que o pastor acabou de falar, o idoso. O idoso, muitas vezes, ele lida com outras dores, né? Dor do abandono, dor do desprezo, dor de algumas doenças que começam a se manifestar, dor de lidar com uma família que muitas vezes nem lembra que ele está ali, né? Dor do invisível. E a pressão continua. Mesmo assim, ainda naquela idade, a pressão continua. E a gente tenta entender, né? E tenta lidar com isso. E é assim mesmo.
tem um jargão aí que falam, né? Aceita que dói menos. E é por aí. A partir do momento que a gente começa a aceitar, aquela dor é o primeiro passo. A partir do momento que a gente aceita, a gente começa a pensar em estratégias, a gente começa a pensar como é que vai fazer para lidar com aquela situação. E a Bíblia nos ensina assim, né? A gente precisa entender as nossas fraquezas, as nossas debilidades, para a gente poder começar a dar alguma solução, né? Baseado em tudo que a gente tem aprendido, em tudo que a gente cresce a cada dia, a gente vai ter a melhor estratégia para lidar com essa dor, que faz parte do processo. É necessário. E a gente, a partir do momento que a gente começa a crescer, todos os dias a gente vai fazendo escolhas. E essas escolhas, elas são pautadas em tudo que a gente viveu até então. As pessoas que suportam melhor as pressões, as pessoas que aprenderam a lidar, elas certamente vão passar pelas dificuldades da vida com mais leveza, sem tanto peso, sem carregar, né, aquela corrente nas costas. Porque a gente precisa aprender a crescer, criar casca, né? Ter aquela marca de sobrevivência. Porque o mundo, a gente vai ter aflição o tempo inteiro. Mas a gente precisa aprender com essas oportunidades a crescer. Então, a palavra que eu trago essa manhã é o estímulo, que a gente aprenda a crescer, que a gente aprenda a desenvolver o nosso potencial, nossas habilidades, que a gente pare, às vezes, de ter pena da gente mesmo e que a gente comece a estimular, a trazer para fora tudo que a gente tem ali de necessário para a gente se adaptar às pressões que a gente vai passar no dia a dia. Se não fosse assim, como que a gente conseguiria entender, né? Uma mãe que perde um filho e continua vivendo, uma pessoa que tem um filho nas drogas e que continua batalhando, pessoas que têm doenças e que continuam sorrindo. Então, assim, como que a gente entenderia essas pessoas, se não pelo amor de Deus na vida delas, né? Se não um aprendizado diário de como sobreviver e como suportar essas pressões. Então, dia a dia, todos nós precisamos que crescer vai ter pontos positivos e pontos negativos. É muito mais fácil, eu sempre penso nisso e vejo isso, a gente se lembrar com detalhes dos piores momentos que a gente viveu. Claro que os momentos bons a gente também lembra com muita alegria, mas o que é negativo marca muito a gente, deixa uma marca muito profunda. E talvez isso seja para a gente aprender a lidar. E quando vê aquilo novamente, a gente já está sinalizado como lidar com aquela situação. Porque crescer é necessário, né? E aí, todos os dias, né, eu sou um pouco avessa essa coisa da gente trazer testemunho pessoal, da gente se expor muito. Às vezes, pode soar, né, como se a gente soubesse tudo e a gente não sabe nada. Mas, estudando sobre isso, eu me lembrei. Porque, né, a gente lembra mesmo da gente, né? Quando a gente é ministrado, a gente lembra dos nossos erros, dos nossos acertos, dos nossos crescimentos. E aí eu me lembrei, eu sempre fui uma criança muito chorona. Eu chorava por tudo. Meu pai falava alto, eu era ótima, porque eu era extremamente obediente, eu tinha medo de tudo, eu era medrosa. E aí eu fui crescendo, e como eu chorava? Porque toda vez que vinha uma palavra, eu chorava. Fui uma adolescente chorona, medrosa. Cheguei ali na minha vida adulta, foi muito difícil, recebi muitos não, escolhi uma faculdade muito difícil, tentei 3 anos, não passava, era choro certo todo ano. Quando eu entro para a faculdade, eu me casei na faculdade, eu engravidei na faculdade, e aí mais choro, porque eu precisava estudar, dar conta da minha casa, dar conta do meu estudo, dar conta do meu filho. Mas a gente vai aprendendo, né? No dia a dia, a gente vai aprendendo, a gente vai sobreviver. E aí, quando eu olhava para trás, eu olhava ao meu redor, né, eu ali estudando com o filho, e às vezes o meu colega falava uma coisa que, para mim, como eu já estava com aquela casca toda, era tão simples de resolver. Então, às vezes, a gente tem que pegar a nossa dor e usar em prol da vida do outro. Porque, às vezes, a gente está com toda aquela bagagem, não é por acaso. É porque a gente precisa ministrar alguma coisa na vida do outro. E fica tão mais fácil quando a gente já passou, né? Quando a gente sabe como lidar com aquela questão. Então, crescer é necessário. Pode doer, vai ter pressão, mas a gente vai ser selecionado. É necessário. E aí, quando a gente fala, né, sobre crescimento, eu pensei em várias pessoas. Eu pensei em Jonas,
que eu sempre falo que é muito parecido comigo, que ele tentou fugir, né? Fugir do crescimento, ele tentou adiar. Quando eu casei também era muito engraçado, porque eu me negava a crescer. Meu marido, a gente casou e eu estava todos os dias, eu ia para minha casa. Né? Aquela coisa do ninho vazio, eu não permiti que acontecesse, porque eu estava todos os dias na casa da minha mãe. Eu me negava a crescer, eu me negava a assumir aquela casa. Né? Então, muitas vezes, a gente tenta adiar o processo, a gente tenta fugir, né? A gente tenta postergar, mas tem um momento que a gente precisa crescer. Né? A gente tenta evitar aquela dor, tenta evitar com os filhos, tenta evitar na nossa vida, mas ele vai chegar e a gente vai precisar estar pronto. E a gente só fica pronto quando a gente se prepara. E aí, estudando sobre isso, né, eu me lembrei de Pedro. Pedro é muito parecido com a gente, né? Porque Pedro, ele demonstra ali um caráter humano, né? Muitos de nós somos impulsivos, né? Muitos de nós, às vezes, falamos o que pensamos, agimos como reagimos, né? A gente não pensa muito antes de fazer as coisas, e Pedro era assim. E aí, eu gostaria já, para a gente iniciar a nossa palavra, a convidar vocês a abrirem em Lucas 5, versículo 1. A gente vai caminhar aqui com Pedro em alguns momentos, né? E esse primeiro momento é um momento que eu considero assim emblemático. É o encontro, né? É quando Pedro é chamado a ser discípulo. Então, nesse momento, Pedro encontra ali com Jesus. E assim, foi um encontro que, num primeiro momento, teve tudo. Teve profundidade. À medida que a gente for lendo, vocês vão entender isso que eu estou falando. Teve milagre, teve obediência, teve perplexidade, extrema ousadia. E um pescador, de repente, se depara com tudo aquilo. Um homem rude, rústico, direto. De repente, ele se depara com um encontro desse. E aí a gente vai ler em Lucas 5, 1. Do 1 ao 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Esse é Pedro, que fala o que pensa, que certamente no íntimo dele, ele estava pensando assim: Senhor, eu sou experiente, eu passei a noite inteira com os meus homens tentando pescar, e nada. Só que ele já conhecia a história de Jesus, ele conhecia a fama, na verdade. E aí, com sabedoria, né, de tudo que ele ouvia falar do mestre, ele, nesse momento, manifesta a obediência, mesmo não tendo ainda muita relação. E ele fala assim: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, do outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram, encheram ambos os barcos, de maneira que tal quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ele reconhece naquele momento que ele não é nada, que ele não é ninguém. Ele estava diante de um milagre. E ele sabia o que tinha acontecido ali, né? E aí ele fala: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Nesse momento você está crescendo. Eu estou mudando a tua condição. Eu estou te abrindo os olhos, né? E levando-os para os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nesse momento desse milagre que eles presenciaram, Simão, ele abre mão de tudo. Ele abre mão porque ele entendeu
qual era a missão dele. Ele teve a vontade, o desejo de seguir aquele mestre. Muitas vezes a gente se nega, né, a abrir mão de algumas coisas, a fazer algumas coisas em prol do reino, porque às vezes a gente precisa crescer, né? Às vezes a gente ainda está muito infantilizado, às vezes a gente ainda está muito reativo. E nesse momento, Pedro, ele se depara com uma nova realidade. Então ele abre mão de tudo que ele é naquele momento e fala: Senhor, eu quero te seguir. Não importa o que aconteça, não importa se vai doer, não importa se eu vou sofrer, se eu vou passar vergonha, mas eu quero te seguir. E é exatamente o que ele faz, né? E aí Pedro resolve acompanhar, seguir a Jesus. E aquele Pedro ousado, né? Em alguns momentos aqui a gente vai ver alguns acertos e erros de Pedro, assim como a gente, né? E em Mateus 14, 22, quem quiser depois ler em casa, com calma, mas eu vou ler um pouquinho rápido e vou só fazer umas considerações. Ele fala assim, mais uma vez Pedro, né? Aquele momento também muito ímpar, em que Pedro vai até Jesus. Teve aquela ousadia de Pedro mesmo, né? Tinham vários no barco, mas Pedro era Pedro. Pedro era ousado, Pedro era abusado. E aí ele resolve colocar ali o Pedro. Só que num determinado momento ele se depara com Pedro. E aí ele afunda. E aí ele entende que a força não era dele. A força vem do Senhor. Mas muitas vezes, assim como Pedro, a gente quer usar a nossa força. E aí a gente afunda. A gente acha que vai dar conta, mas a gente afunda. E aí, mais uma vez, assim como Pedro passou, Pedro naquele momento passou vergonha, né? Ele ficou envergonhado, porque ele foi ali achando que ele era o cara. Mas quando ele vai caminhar, que ele desfoca o olhar, ele afunda. E aí ele entende que crescer dói, crescer às vezes é vergonhoso, mas é necessário. Depois, lá na frente, a gente vai ver quem Pedro se torna realmente um pescador de homens, né? E aí ele fala assim, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles e eles se assustaram, né? E falaram, é o fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro, que era Pedro, saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Porque muitas vezes, quando a gente está crescendo, a gente confia na nossa força. Não é que Pedro não tivesse fé, mas é que naquele momento Pedro estava na força dele. E quando a gente afunda no meio da nossa caminhada, o Senhor fala para a gente, me dá a mão. E Ele estende a nossa mão. Então, quantas vezes que a gente esquece que Ele está ali, né? Que a gente confia na nossa força. Mas o Senhor essa manhã diz, me dá a sua mão. Ele quer estender. No meio da nossa dor, Ele estende a mão para a gente. E a gente só precisa dar a mão para Ele. Muitas vezes a gente perde essa noção. E a gente desfoca. E a gente se perde. E a gente esquece de confiar nele. Que tudo pode mudar a qualquer momento. Mesmo que a gente esteja apavorado com essa situação que a gente está vivendo. E aí ele vai, né? Segue. E Pedro vai seguindo. Pedro vai crescendo em conhecimento, crescendo em graça. Se a gente depois for ler aos pouquinhos, Pedro, né, é um homem que recebe uma promessa, né? O Senhor fala para ele que ele vai ser pescador de homens. Ele é designado para preparar a última ceia de Jesus, né? Ele e João são ali os dois homens de confiança, né? Ele foi escolhido como homem de confiança e ele é escolhido para aquele momento.
No momento antes da ceia, né, que o Senhor fala sobre lavar os pés, ele se recusa, porque Pedro era Pedro, e Pedro fala assim, Senhor, eu não sou digno, porque ele sabia quem era o Senhor, né? Ele disse, tu és o Filho de Deus. Ele sabia muito bem quem era o mestre. Então, naquele momento de ter os pés lavados, ele fala, eu me recuso, eu não sou digno. Mas o Senhor fala, é necessário. A lógica do reino é servir. E aí ele se convence e ele fala, Senhor, pelo amor de Deus, então me lava o corpo inteiro, né? Porque ele sabia o que ele poderia perder caso ele não tivesse os pés lavados pelo Senhor. E Pedro se recusa a ter os pés lavados, é convencido, mas assim como nós, Pedro também fraqueja, né? E Pedro tinha muito essa característica de fazer as coisas. Até por isso o Senhor utilizou, né? Porque o Senhor usa as nossas características em prol do reino. Elas não são anuladas de uma hora para outra. Quem nós somos, a nossa essência, vai ser aperfeiçoado, né? Então, aquele que é um líder, ele vai ser um líder na casa de Deus. Aquele que fala pouco, ele vai ser utilizado daquela forma na casa de Deus. Então, a gente entende que o Senhor nos prepara e nos dá o que é melhor para nós. Ele respeita os nossos limites, né? E aí, Pedro, em determinado momento, né, cheio de ousadia, né, naquela hora ali daquela ceia, ele é avisado, né, que ele iria trair. E ele fala assim, Senhor, como? Nunca, eu morreria contigo, eu sou capaz de morrer com o Senhor, eu te amo tanto que eu sou capaz de morrer com o Senhor. Só que o Senhor sabia, e Ele nos conhece, Ele sabe o que está no nosso coração, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas limitações, e Ele vira para Pedro e fala, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E Pedro achou aquilo impossível. Porque a gente, às vezes, está tão certo, né, nas nossas convicções, mas quando vem as situações difíceis, o medo, a ansiedade, naquele momento Pedro ficou apavorado, ninguém quer morrer. E ele viu ali todas as esperanças dele morrerem. Ele viu Jesus ser morto. E aí é como se naquele momento tudo fosse sepultado. E aí ele nega a Cristo. Só que aí a coisa fica difícil, porque no final ele vai chorar amargamente. Então, eu gostaria de convidar vocês a lerem Mateus 26, 75. Bem lá no finalzinho mesmo, ele fala assim, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. O que é chorar amargamente? É chorar da alma, é chorar profundo, é chorar com arrependimento extremo. Naquele momento, Pedro estava se sentindo assim. Ele simplesmente se tornou triste, cabisbaixo, arrependido. Para ele, todos os sonhos foram enterrados. Porque aquele homem que até alguns dias atrás era forte, valente, e que dizia assim, Senhor, eu vou morrer contigo. Naquele momento ele foi capaz de negar o Senhor 3 vezes. Muitas vezes, mediante as pressões e situações que a gente vive, a gente se vê manifestando o nosso velho eu. A gente perde toda a confiança no Senhor. A gente coloca o nosso eu ali. Ele ressurge, porque ele está ali, né, brigando o tempo inteiro. Mas naquele momento, Pedro simplesmente enterrou todas as suas esperanças e ele volta a pescar, né? Ele volta a ser um pescador de peixes. Ele entendeu que ele não era mais um pescador de homens. O que ele fez acabava com toda a sua carreira, né? Com tudo aquilo que tinha sido planejado, com toda a promessa. Ele esqueceu da promessa, ele cancelou a promessa. Muitas vezes a gente cancela a promessa de Deus na nossa vida, porque a gente tem medo de crescer, porque a gente se nega a crescer. E aí a gente se infantiliza, a gente paralisa. E a gente esquece que Deus tem muito mais para a gente lá na frente. Apesar de tudo que a gente está vivendo, apesar de toda a dor que a gente está sentindo nesse momento, a gente não pode esquecer que o Senhor tem uma promessa na nossa vida. E que lá na frente a gente vai entender
o propósito de todas as coisas. Mesmo que esteja doendo, crescer vai doer, mas é necessário. E aí Pedro fica ali arrasado, muito cabisbaixo, muito triste. Só que o Senhor, Ele vem em nosso favor. Lembra que Ele estendeu a mão para Pedro? Quando tem arrependimento verdadeiro, quando tem chorar amargamente da alma, o Senhor vem em nosso favor. E Ele vem e restaura Pedro. E Ele fala: Pedro, eu te amo. Eu conheço a natureza humana. Eu sei quem você é. Eu sei as suas características. Eu sei o que você fez. E eu sei por que você fez. Mas eu venho te restaurar. E como que o Senhor se preocupa com a nossa vida? Né? Quantas vezes a gente está ali no meio da dor, do sofrimento, e o Senhor manda alguém, manda uma palavra, manda alguém, algum instrumento dele, da parte dele, para dizer para a gente: calma, eu estou te vendo. Espera só mais um pouquinho, aguenta firme. Está crescendo, espera só um pouquinho, que já já você vai conseguir andar sobre as águas. E aí como que ele vem restaurar, né? Ele vem curar Pedro. Então em João 21, no 15, a gente vai poder perceber a cura de Pedro. João 21, 15. Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Primeira pergunta. Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Primeira pergunta: Pedro, tu me amas? Primeira resposta: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E segue: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Ele vem regenerar. Lembra que ele era um pescador de peixes e passa a ser um pescador de homens? Só que ele encerrou isso. E agora Jesus vem dizer para ele: pastorei as minhas ovelhas. Regenere os seus sonhos. Traga de volta a sua promessa. É isso que ele está dizendo para Pedro nesse momento. Digo a verdade. Quando você era jovem, pela terceira vez, 17, ele lhe disse: Simão Pedro, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. E ele falou: cuide das minhas ovelhas. Essa terceira vez, Pedro ficou magoado. É o momento que Pedro é curado. É o momento que ele sente lá na alma, que ele lembra da promessa do Senhor. Na psicanálise eles falam que quando você é atravessado, né, que quando toca na ferida, é a partir dali que a sua cura vai começar. E é exatamente o que acontece com Pedro, né? Pedro, naquele momento, ele ficou magoado, ele ficou chateado. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque 3 vezes ele negou a Cristo. E 3 vezes ele precisa reafirmar o quanto ele ama a Cristo, para poder continuar. Em algumas vezes, nos nossos processos, a gente precisa voltar no início, para poder voltar a caminhar. Muitas vezes a gente paralisa e apaga. Só que às vezes a gente volta lá no início, assim como Pedro, para a gente poder voltar a caminhar livre, leve, inteiro, pleno, né? E é isso que acontece com Pedro. Pedro, nesse momento, ele é regenerado e a missão dele é restaurada. Pedro vai ser um pescador de homens. E no primeiro sermão de Pedro, logo depois que o Senhor ascende aos céus, 3.000 pessoas se batizam, se rendem aos pés do Senhor, entendem o propósito que o Senhor, que Deus teve através de Jesus nessa terra. Então, muitas vezes a gente tem paralisado o nosso crescimento por medo de crescer, mas às vezes a gente precisa sofrer para crescer, né? Como eu falei, muitas vezes crescer vai doer demais. A gente vai chorar, a gente vai gritar, a gente vai se revoltar, a gente vai querer até parar. Mas lembrem-se dessa palavra: crescer dói, mas o Senhor vem estender a mão e Ele vai regenerar as nossas vidas.
Ele vai restaurar, Ele vai trazer cura para a sua vida. Então, muitas vezes, a gente precisa reagir, né? A reação, ela vem da nossa parte. A atitude, ela parte de nós. Não adianta a gente querer que o outro faça por nós. Crescer é assim mesmo. É um processo individual, pessoal. Mesmo que você esteja mergulhado numa dor profunda. Essa semana eu tive uma paciente que eu não acreditei. Ela entrou extremamente feliz, alegre, e eu sempre pergunto se a pessoa tem alguma doença, ela falou para mim que tinha câncer e que estava com metástase no corpo todo. E aí, naquele momento, eu fui extremamente impactada, porque eu não conseguia entender como que uma pessoa mergulhada em tanta dor conseguia sorrir e trazer paz para a secretária, para mim. Então, muitas vezes, crescer dói. E tem pessoas que, mesmo mergulhadas nesse processo, conseguem exalar a paz do Senhor, né? Então, a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês é essa. Não tenham medo de crescer, né? Muitas vezes a gente tenta fugir, a gente tenta se infantilizar, a gente tenta parar mesmo, para não ver o que vai acontecer depois. Mas a gente não precisa ter medo do novo, porque a gente conhece o final da história. A gente sabe que o Senhor ganha. No final, a batalha, ela é ganha. Então, não desista dos seus sonhos, não enterre. Não faça assim como Pedro fez, que enterrou, né, aquela missão que foi dada a ele. As missões que nós recebemos do Senhor, mesmo no meio da dor, a gente precisa seguir. Mesmo chorando, mesmo doendo, a gente vai seguir. E essa semana eu ouvi uma música, não sei se vai entrar, mas é uma música que fala muito ao meu coração. E eu acho que ela se encaixa perfeitamente nessa ministração. Porque muitas vezes a gente não compreende, né, o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Mas Ele tem os seus propósitos. E mesmo que vá doer tanto assim, vai valer a pena, né? Porque no final, a gente sabe que o Senhor só faz isso para que a gente possa crescer, né? E crescer é algo muito, muito difícil. Então, eu gostaria de convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, a pensar um pouquinho, até ouvir mesmo essa música e imaginar, né? Como que coisas tão simples, às vezes, a gente faz serem tão complicadas. E muitas vezes a gente tem medo, a gente se nega. Mas o Senhor merece toda a nossa canção, né? Tudo que a gente possa dar para Ele ainda é pouco, por tudo que Ele tem feito por nós. Vai doer, mas assim como Pedro, creia, lance a sua rede. Vocês vão ver que vocês vão colher muitas vidas, principalmente a de vocês. Crescer é um processo tanto individual quanto coletivo, mas principalmente individual. O Senhor tem algo muito especial na nossa vida. E a gente não pode reter os nossos medos, com as nossas limitações. Vai valer a pena. Vamos orar. Pai, Senhor, Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de trazer a Tua palavra, Pai. Pai, muito obrigada por ter sido ministrada pela Tua palavra, Senhor. Senhor, que assim como Pedro, Senhor, nós possamos estar dispostos em ousadia, que possamos crescer, Senhor, que possamos nos lançar, Pai, que possamos estar disponíveis à Tua vontade, Senhor, que possamos entender que tudo, Senhor, vale a pena, Senhor, que tudo que passamos, que tudo que aprendemos, que tudo que perdemos, Senhor, que tudo no final vai valer a pena. Senhor, perdoa, Senhor, os nossos medos, as nossas limitações, Senhor, as nossas infantilidades, Senhor. Mas faz de nós uma igreja forte, Senhor, uma igreja saudável. Pai, que possamos caminhar rumo, Senhor, ao Teu propósito, rumo ao nosso irmão, Senhor, em direção a coisas novas. Pai, que possamos encarar o novo de peito aberto, Senhor, confiando na Tua promessa, confiando na Tua poderosa mão, Senhor. Que nada venha nos paralisar. Pai, que sejamos, Senhor, firmes como Pedro, Senhor, como uma rocha, que possamos ter coisas transformadas. E que assim como aquele homem, Senhor, que de inconstante, Senhor, passou a ser rocha. Pai, que nós possamos ter
nossos caráteres fortalecidos, que possamos gritar para esse mundo, Senhor, o quanto nós queremos te servir e o quanto abrimos mão de tudo que não te pertence, Senhor, para estar diante da tua vontade. Pai, eu te agradeço e te peço, Senhor, traz aqui homens e mulheres, crianças, idosos, pessoas fortes, Senhor, uma igreja saudável, uma igreja renovada, uma igreja, Senhor, que fala uma linguagem diferente, que possamos professar de fato, Senhor, o teu evangelho, sem bandeiras que não representam o teu reino. Eu te agradeço e te peço, Senhor, nos ensina a crescer no meio da dor, nos ajuda e que a cada dia possamos, Senhor, nos tornar grandes, enormes em Ti, nunca em nós mesmos. Tomamos, Senhor, a Tua palavra e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor. Aumenta a música aí. Que vai valer a pena. Graças a Deus. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Quantos foram abençoados por essa palavra e podem dar um aplauso ao Senhor pela vida da pastora Patrícia? Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Enquanto ela pregava, eu fui levado a um texto do apóstolo Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Que o Senhor consolide esta palavra que recebemos nessa manhã no coração de cada um de nós. Que entendamos o processo da vida, o sofrimento como parte dessa história, as dores como parte desses processos, porque Deus tem coisas maravilhosas e grandes para revelar ao nosso coração, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa primeira reunião aqui, pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Faz com que essa palavra esteja gravada em nossos corações. Faça com que ela esteja ali, pulsando dentro de nós. Que ao percebermos as dificuldades, os sofrimentos ao nosso redor, nós nos lembremos que o Senhor está cuidando para que a gente chegue na estatura que o Senhor tem para nós. Que os processos da vida são processos do Senhor para nosso aperfeiçoamento. Da mesma maneira que a lagarta passa pela pressão do seu casulo, mas quando sai dali, sai para voar, sai para viver uma nova realidade, que eu e meus irmãos, ao passarmos pelas pressões da vida, ao invés de tentarmos encurtar os processos, que a gente saiba esperar o tempo do Senhor para viver tudo que o Senhor tem para nós. O Senhor é um Deus que cuida de cada detalhe. Nós te agradecemos por isso. E agora que vamos para casa, leva-nos em paz, guardados e protegidos pela tua boa mão. Oramos em nome de Jesus. Que o maravilhoso amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã. Não somente hoje, mas para todos sempre. E todos disseram amém e amém. Dá para botar a música e soltar enquanto os irmãos se despedem? Deus abençoe. Quem chegou para o culto já das 10h45, daqui a pouco a gente começa. Talvez um atrasozinho, um pouquinho para organizar aqui.